Capítulo 5 de Daniel. O banquete de Belsazar. Havia sido predita por longo tempo e muitas vezes a destruição da Babilônia, enquanto a destruição era ainda futura, mas no tempo da presente informação, chegara a noite marcada por Deus, em que a capital do mundo de então tinha de cair. Belsazar reinava em Babilônia. Alguns historiadores calculam que tinha reinado durante 17 anos. Outros dizem que apenas 3. Cerca de 2 anos antes de Ciro, o rei da Pérsia, avançou contra a Babilônia com um grande exército. Belsazar saiu-lhe ao encontro e travou batalha, mas sendo rechaçada, recuou com seus soldados para dentro da cidade de Babilônia. Fazia, no tempo da informação, cerca de 2 anos que o exército de Ciro sitiava a cidade, a qual, dentro dos muros indestrutíveis, estava abastecida para suportar um sítio prolongado, mesmo que fosse de 20 anos. Mas, no segundo ano do cerco, a cidade foi tomada, como consta aqui. Mostrar o horror da destruição repentina que espera os que pecam contra a luz do céu. Belsazar sabia. Versículos 22 e 23 do capítulo 5 de Daniel. Confiando como Belsazar na segurança falsa dos homens, é a nós que Deus previne. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Essa destruição não será de consequências apenas momentâneas, mas de vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E ainda mais, não será de uma só cidade ou de uma só nação, mas de todas as cidades e de todas as nações de todo o mundo, para todo sempre. Belsazar enche a sua medida de injustiça. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1 e 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Foi no ano 538 a.C., 68 anos depois que Daniel foi levado cativo à Babilônia, que Belsazar deu seu ímpio e blasfemo banquete no mesmo lugar. Segundo alguns afirmam, onde a torre de Babel havia sido edificada em desafio a Deus e onde se havia estabelecido o culto babilônico para suplantar os cultos ao verdadeiro Deus. Trouxeram os vasos de ouro do templo da casa de Deus. Belsazar e os 1000 de seus grandes assim insultaram a Deus, bebendo na sua festa idólatra, porque a glória tinha saído do templo em Jerusalém. Igualmente há na igreja hoje muito desrespeito ao Senhor, porque a glória já saiu. Em Atos capítulo 5, versículo 1 e 15, encontra-se um exemplo de que devemos esperar quando alguém profana a igreja cheia do Espírito Santo. Igualmente na igreja de hoje, muito desrespeito
ao Senhor, porque a glória já saiu. Em Atos, capítulo 5, versículo 1, 15, encontra-se um exemplo de que devemos esperar quando alguém profana a igreja cheia do Espírito Santo. 5 vezes nesses 4 versículos diz que eles bebiam. É natural que os homens desejassem sair da vida monótona e subir para uma vida animada, porém, apesar dos bêbados terem razões no seu desejo, erram na maneira de alcançá-lo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Os adoradores, no festim de Belsazar, sentiram a animação do álcool e deram louvores aos deuses, mas no Pentecostes encontra-se o segredo da inspiração verdadeira. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram das grandezas de Deus. Atos 2, capítulo 2, versículo 4 e versículo 11. A pessoa alcoolizada fala coisas banais. A pessoa cheia do Espírito Santo fala das grandezas de Deus, das coisas do alto, das coisas do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O rei Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, versículo 1, depois da morte de Nabucodonosor, seu filho Evil-Merodach reinou. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 27 e 28. Em seguida, o rei da Babilônia, mencionado nas Escrituras, é Belsazar. Mas os críticos da Bíblia declararam por muitos anos que Daniel se enganara quando escreveu que Belsazar era o rei do tempo da queda de Babilônia. Diziam que o rei nesse tempo era Nabonido, o qual não morreu na queda da Babilônia, e que não existiu nenhum rei com o nome de Belsazar. Os arqueólogos, porém, nomeados do século XIX, descobriram na região da antiga Babilônia um grande número de inscrições gravadas em tábuas de argila. Dessas inscrições está provado que, enquanto Nabonido era o último rei da Babilônia, Belsazar, seu filho, reinava na sua ausência. Estando em visita à Arábia, Belsazar foi morto pelos medos ao conquistar a cidade, mas Nabonido foi pensionado por eles. Assim é que não somente Cristo, em Mateus, capítulo 24, versículo 15, mas os próprios homens comprovam a veracidade de que Daniel relatou no seu livro. Uma mão escreve na caiadura, ou na parede. Daniel, capítulo 5, versículo 5 a 9. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. No meio da orgia de embriaguez, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte o castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via. Não se via braço nem mão, apenas os dedos escrevendo. Quão grande foi o espanto do rei,
As juntas dos seus lombos se relaxaram. Disse que o famoso pintor Wellington Alliston gastou mais de 12 anos experimentando pintar a festa de Belsazar e deixou a obra incompleta. O pintor não podia representar o desespero do rei condenado, o desespero de uma alma que de repente se encontra face a face com o julgamento de Deus, a sentença judicial escrita na parede por mão misteriosa de outro mundo. Qualquer que ler essa escritura será no reino o terceiro dominador. Daniel, capítulo 5, versículo 7. O historiador Xenofon diz que o povo da Babilônia se sentia seguro e zombava daqueles que sitiavam a cidade. Assim o rei foi levado a fazer essa promessa que nada valia porque ele tinha de morrer dentro de poucos minutos. E o reino passaria para os medos e persas. Comparar essa promessa do rei Belsazar às promessas hoje feitas pelo mundo que está pronta a entrar no inferno. Comparar essas promessas do rei Belsazar às promessas hoje feitas pelo mundo que está pronta a entrar no inferno. Assim o rei foi levado a fazer essa promessa que nada valia, porque ele tinha de morrer dentro de poucos minutos. Todos os sábios não puderam ler a Escritura. Capítulo 5 de Daniel, versículo 8. Os sábios podiam ter feito uma interpretação falsa, sem que qualquer coisa os descreditasse. Mas não o fizeram. Até os mais infames não podem ir além do que Deus permite. Deus não deixou desviar o seu plano. Daniel interpreta a Escritura. Capítulo 5 de Daniel, versículo 10 a 29. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai,
o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou ou se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado. Foi molhado o rei pelo orvalho do céu. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, destes louvores aos deuses da prata, do ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se na escritura. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Mene, mene, tekel, ufarsim. A escrita da parede. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. É estranho que o rei não conhecesse a Daniel, mas é estranho também que o mundo não reconheça os verdadeiros filhos de Deus. Naamã não conhecia ao profeta Eliseu, apesar de ter mais glória do que o rei. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 8. O mundo não conhece os crentes, porque não conhece a Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Daniel, introduzido de repente à presença do rei, é nosso exemplo. Cheio do Espírito Santo, pronto a revelar coisas do coração de Deus, porque andava bem perto dele e tinha a sua iluminação. Podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O terceiro dominador. Daniel, capítulo 5, versículo 16. O mais que Belsazar podia conferir a Daniel era o terceiro lugar, pois ele mesmo ocupava o segundo lugar como vice-regente. As promessas de nossos amigos, de nossos parentes, do mundo inteiro, valem mais do que as de Belsazar. É uma pergunta. Valem mais do que as de Belsazar? Note-se nos versículos 17 a 28 do capítulo 5 de Daniel. Como Daniel falou com a maior franqueza com Belsazar. Deus não se deixa levar de respeitos humanos. Não faz distinção de pessoas. E os seus servos devem lembrar-se disso quando falarem aos mais pobres ou aos mais ricos.
Deus não se deixa levar de respeitos humanos. Não faz distinção de pessoas. E os seus servos devem lembrar-se disso quando falarem aos mais pobres ou aos mais ricos. Deus está em primeiro lugar. Deus está acima de todos, de ricos e de pobres. Nos versículos 18 a 22 do capítulo 5 de Daniel, descobre-se como a culpa de Belsazar era enorme. O rei tinha pecado contra a luz que Deus dera a Nabucodonosor. Podemos comparar com Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 21. Os mesmos dedos que traçaram os 10 mandamentos em tábuas de pedra escreveram a sentença eterna de Belsazar. Mene, Mene, Tekel, Peres. As palavras significavam literalmente contado, contado, pesado e dividido. Isto é, Deus anunciara que a justiça faltava à Babilônia e decretara a destruição do reino. Deus anunciara que a justiça faltava à Babilônia e decretara a destruição do reino. Como é solene! Deus tem balanças, tem balanças, não somente para pesar aos montes, Isaías capítulo 40, versículo 12, mas também para pesar os nossos atos. Jó desejava ser pesado numa balança fiel. Jó capítulo 31, versículo 6. Todos os homens querem pesar as suas vidas nas suas próprias balanças, mas somente a balança inevitável de Deus é sempre fiel. Somente a balança inevitável de Deus é sempre fiel. A sentença é executada imediatamente. Daniel capítulo 5, versículo 30, 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. A sentença é executada imediatamente. A sentença que estava escrita na parede. A sentença que os dedos escreveram na parede. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O rei Belsazar, com 1000 dos grandes personagens do seu reino, sentiram-se tão seguros dentro dos muros, cuja altura era de 125 metros e grossura de 25 metros, que de propósito não atentaram para a investida do inimigo contra a cidade. A história universal diz que a cidade foi tomada de noite, durante uma orgia, sem que o rei e os habitantes lhes oferecessem qualquer resistência. Ciro, o general das tropas medo-persas, desviou o curso do Eufrates, que passava pela cidade, e entrou pelo leito do rio seco. O anúncio dessa captura repentina, que paralisava a cidade, é dado pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 21, versículo 9. Quantos, desde o dia de Belsazar, encontraram no baile o julgamento e a sentença eterna de Deus? Belsazar morreu na embriaguez. Quantos mais, desde aquela noite, morreram bêbados, e assim perderam o direito de entrar no céu? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E os vencedores de álcool são seus cúmplices, porque os ajudaram a perder a sua alma. E os vendedores de álcool são seus cúmplices, porque os ajudaram a perder a sua alma. Belsazar morreu na embriaguez. Quantos mais, desde aquela noite, morreram bêbados, e assim perderam o direito de entrar no céu? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E os vendedores de álcool são seus cúmplices, porque os ajudaram a perder a sua alma.
quatro vezes e cada vez com mais severidade, a cabeça de ouro Babilônia sentiu a mão de Deus. A primeira vez, brandamente no sonho da imagem espantosa. No sonho da imagem espantosa. A segunda vez, com mais dureza, no episódio da fornalha ardente. Na terceira, o golpe era maior quando o rei tinha de passar 7 tempos com os animais do campo. A quarta, porém, foi uma grande catástrofe na qual o rei Belsazar morreu e o reino passou para o peito e braços de prata, os medos e persas. Daniel, capítulo 2, versículo 32 a 39. Os oficiais do governo tiveram de fugir ao mudar o regime de governo, para não perder a vida. Daniel, porém, ainda ficou na frente, com o outro governo, o de Ciro. Podemos ler em Daniel, capítulo 6, versículo 1 e 2. Os oficiais do governo tiveram de fugir ao mudar o regime de governo, para não perder a vida. Daniel, porém, ainda ficou na frente, com o outro governo, o de Ciro. Podemos ver em Daniel, capítulo 6, versículo 1 e 2. A história do mundo mostra que Deus continua a castigar com a destruição repentina. De inumeráveis exemplos destacados, citamos os seguintes. Herculâneo e Pompeia, cidades da Itália, na Baía de Nápoles, foram sepultados pelas cinzas e lavas do Vesúvio na erupção do ano 79. É impossível imaginar as densas trevas, tremor da terra, ondas do mar, as cinzas caindo por sobre a cidade inteira, enterrando e sufocando instantaneamente a todos os 30.000 habitantes de Pompeia. Escavações da cidade revelam como foram surpreendidos, mesmo nos atos de vícios e impiedade. São Pedro era a cidade mais importante das Antilhas Francesas na América Central. Muito conhecida por sua beleza, grandes diversões e alto comércio. O seu porto estava sempre cheio de vapores de quase todos os países. Imitava Paris na sua vida noturna. Era cheia de divertimentos desenfreados. Orgulhava-se mesmo de ser a cidade mais depravada das Antilhas. Esse povo, prevenido muitos dias antes dos perigos do vulcão Pelée, que começou a dar sinais de erupção, não quis fugir. A 7 de maio de 1902, houve uma chuva torrencial sobre toda a ilha de Martinica, e o dia seguinte amanheceu limpo e fresco. O povo, acalmado, se preparou para o dia da ascensão. Repentinamente, porém, às 8 horas, deram-se 2 grandes explosões que foram ouvidas até nas ilhas Domiciana e Santa Lúcia, seguidas de uma espessa nuvem muitíssimo grande com listas brilhantes que descia da cratera do vulcão, cobrindo totalmente a cidade de São Pedro. O orgulho das Antilhas Francesas, com seus 28.000 habitantes, foi completamente aniquilado no espaço de 45 segundos. Messina, cidade da Cilícia, foi destruída em 28 de dezembro de 1908. Certa revista descreve a cena com estas palavras: ao raiar amanhã daquela segunda-feira, a maior parte dos 150.000 habitantes de Messina dormiam tranquilamente. Um rumor curioso, como de um vago canto, começou a produzir-se ao longe, baixo a princípio, como os primeiros síbilos de um vendaval. Foi se tornando mais alto, fez-se rugido cavo e, por fim, estourou num medonho trovão subterrâneo. Mais um instante de fragor, seguido de breve pausa, e logo o solo começou a alterar-se e a tombar de novo em movimentos ondulatórios.
Messina fora sacudida como o rato nos dentes de um cão. Os prédios eram levados em bloco e caíam após desamparados com entrechoques de endoidecer. Alcançavam seus leitos das ruas. Os passeios contorciam-se. Pedras e tijolos tombavam, desfeitos em pó. Em 30 segundos, o que tinha sido uma cidade famosa pela sua beleza transformou-se em extenso monte de entulho, e foram mortas 108.000 pessoas. O Titanic, grande e luxuoso navio na primeira viagem, foi de encontro a um iceberg, no meio do Atlântico, em 14 de abril de 1912, e naufragou com mais de 2.000 pessoas. Os homens consideravam o navio à prova de submersão, e 18 horas depois do desastre, a companhia em Nova York continuava a afirmar ao mundo que o Titanic não podia, de forma alguma, ir a pique. Somente no último momento é que os passageiros deixaram a dança, o jogo e outras diversões carnais. Então a banda de música começou a tocar "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti", até que tudo desapareceu sob as ondas. Quantos desses mais de 1.600 que morreram partiram para o mesmo destino que teve Belsazar e seus 1.000? O Titanic descansa em lugar onde há mais de 2 quilômetros de profundidade abaixo do nível das águas. Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, um avião de bombardeio lançou sobre Hiroshima, Japão, uma bomba aproximadamente do tamanho de uma laranja, grande e pesando cerca de 12 kg e meio. Transcrevemos o seguinte do Nova Yorker. De 150 médicos que havia na cidade, 65 foram mortos, e a maior parte dos restantes ficaram feridos. Dos 1.780 enfermeiros, 1.654 foram ou mortos ou feridos, até não poderem trabalhar. No maior hospital da cidade, o único médico que não morreu nem ficou ferido foi o Dr. Sasaki. Depois de cuidar do chefe dos cirurgiões, o Dr. Sasaki saiu para o corredor e começou a tratar os feridos. Havia tantos que teve de trabalhar sem método, cuidando primeiro dos que estavam mais próximos. O corredor ficou congestionado pela multidão de vítimas que vinha das ruas. Em poucos minutos, todos os quartos do hospital e as ruas, por alguns quarteirões, em todas as direções, estavam cheios de pacientes que jaziam no chão. Dessa cidade de 245.000 habitantes, quase 100.000 foram mortos ou mortalmente feridos de um só golpe, enquanto que cerca de mais de 100.000 sofreram ferimentos. Assim escreveu certo perito militar sobre a explosão submarina da bomba atômica na ilha de Bikini. Se uma bomba idêntica fosse lançada nas águas do Hudson, ao sul da Nova York, num dia de vento sul constante, teriam morrido 2 milhões de pessoas. Tais catástrofes são tão horrendas que a humanidade anela o tempo quando não mais aconteça coisas iguais. Mas consta na palavra de Deus que hão de acontecer ainda tais calamidades. Lê-se em Zacarias 14, 12. Esta será a paga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Eles apodrecerá a língua na sua boca. Quais os povos que assim sofrerão? Todos os que guerreiam contra Jerusalém. Quando será? No dia do Senhor, quando seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao tempo de estabelecer seu reino na terra. O tempo pode estar bem próximo. Felizes aqueles que se acharem ao lado do Senhor naquele dia. Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. Amém.